Olá, hoje nós temos a honra de estar conversando com a doutora Thalita Dantas. Ela é uma advogada e hoje o nosso bate-papo sobre profissões vai versar sobre direito. Por favor, Thalita, fala pra gente o que é direito, como é que é ser advogado? Bom, essa é uma pergunta, a primeira pergunta eu acho que o acadêmico de direito vai ser confrontado a responder, porque o sentido de direito ele variou muito ao longo do tempo, mas hoje, no paradigma em que a gente está, o direito pode ser entendido como um conjunto de normas e princípios que visa regular o comportamento social em prol de ideais mais sublimes, mais profundos e principalmente em prol da dignidade da pessoa humana. Ser um advogado significa atuar em prol do interesse do seu cliente e existem diversas maneiras de fazer isso. Existem as áreas consultiva, contenciosa e a colaborativa, que é a área mais recente, mais inovadora do direito. A contenciosa é a área mais clássica, é aquela em que a gente pode vislumbrar uma arena, em que duas partes estão contendendo por algum motivo, em que os advogados vão, cada qual à sua maneira, defender o interesse dos seus clientes e o juiz vai funcionar aí nessa arena como um árbitro, a fim de verificar o interesse de quem está mais condizente com o que as regras do jogo estabelecem. A área consultiva é mais uma atuação preventiva, digamos assim. O advogado vai atuar auxiliando o seu cliente a não ter que chegar ao embate nessa arena. Existem várias áreas, vários ramos, né? Direito administrativo, constitucional, do trabalho, mas basicamente a gente pode identificar esses campos de atuação do advogado. A área colaborativa, ela está mais voltada à solução de conflitos sem contender, sem briga, sem o litígio. O advogado, nesse caso, ele atua como um colaborador, auxiliando as partes a alcançarem a melhor solução que atenda ao interesse de ambos. Porque num jogo não existe só o ganha-perde, existe o ganha-ganha, existe a possibilidade de nós pensarmos soluções diversificadas que atendam tanto os meus interesses quanto os seus. Nossa, que maravilha! E aí me chama a atenção de falar um pouco mais sobre uma especialidade sua, que é a mediação. Como é que é mediar essa conversa, esse jogo, esse conflito de interesses? Bom, a mediação de conflitos é a área do direito pela qual eu sou apaixonada. A atuação do mediador não necessariamente envolve a formação em direito. O mediador é um profissional que ele necessita estar formado numa graduação por no mínimo 2 anos e passar por uma especialização aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, um estágio, enfim. A mediação de conflitos, ela entra agora num boom, né, a partir da promulgação do novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação, porque hoje nós vivemos um novo paradigma na justiça brasileira, um paradigma voltado ao tribunal multiportas. As novas formas de solução de conflito, na verdade, não são tão novas assim, são métodos adequados de solução de conflito que não necessariamente priorizam a intervenção de um terceiro, no caso um juiz, que vá decidir. Isso porque existem nos conflitos aspectos jurídicos que podem ser decididos por um juiz, por um árbitro, mas existem também aspectos sociais, aspectos inerentes às relações. A mediação é uma área que ela visa resolver não só a questão jurídica, mas a questão de sentimento que envolve aquelas relações e que são principalmente vistas nas relações continuadas, como nas relações de família, nas relações de consumo continuadas. Nessas relações, muitas vezes, existe uma questão sentimental e social de fundo que vai além da questão jurídica. O mediador, nesses casos, ele vai atuar como um terceiro neutro. Nós facilitamos o diálogo, nós não intervimos, nós não damos soluções, nós simplesmente estamos ali para auxiliar as partes a verem que opções elas têm, quais são os seus reais interesses, para tentar colaborar com a solução desse conflito de forma mais duradoura. Uau, que coisa fantástica, realmente apaixonante. Eu queria voltar um pouquinho antes. Eu sei que Direito é um curso bastante eclético, bastante amplo.
e que cabem várias tribos dentro, e as pessoas às vezes ficam naquela dúvida, vou fazer direito e tal. Como é que você chegou nessa sua escolha? É que nosso público, ele é constituído de muitos estudantes de pré-vestibular e estudantes do ensino médio, que às vezes ainda estão na dúvida de como escolher essa profissão. Me fala em linhas gerais, como é que ocorreu o teu processo? Como é que você chegou no direito? Você falou, olha, é isso que eu quero. Bom, na verdade, eu acho que mais importante a razão pela qual eu escolhi foi a razão pela qual eu decidi ficar, porque eu escolhi assim, meio sem saber, eu estava nesse processo, né? E eu queria muito fazer artes cênicas e a sociedade, por várias razões, acabou me dissuadindo da ideia, me inserindo alguns medos aí em relação ao teatro, e a profissão que eu achei que era mais parecida com o teatro, na minha visão naquela época, era o direito. E eu via tudo aquilo, né, como a gente vê nos filmes, como um grande espetáculo, e eu acabei escolhendo por aí, mas eu permaneci em dúvida, eu acho que até o meu 8º semestre. E eu acho que só no meu 8º semestre que eu tive a certeza de que aquele caminho me servia. Foi quando eu comecei a participar de um grupo de estudos chamado Fractais do Direito Civil Constitucional, e ele propunha uma análise crítica do discurso, um processo de construção de decisões voltados à concretização de ideais mais elevados, justiça, liberdade, igualdade social. Nesse momento eu acho que eu me apaixonei pelo direito, e eu acho que a coisa mais importante num processo de escolha, e talvez até nesse processo de escolha, eu aprendi com meu filho. Eu estava numa situação de dúvida e ele jogava um joguinho, eu chamo isso de teoria do Yu-Gi-Oh! Por causa dele, porque ele jogava esse joguinho de cartas e eu naquele momento de dúvida, e ele olhou para mim lá com a sua sabedoria de 9 anos e falou: mamãe, o mais importante é você jogar com seus atributos mais fortes. O profissional do direito pode atuar em vários campos, mas de modo geral é interessante que ele tenha uma afeição pela oratória, pelo raciocínio lógico, pela escrita, e para os acadêmicos que estão nessa situação, eu acho que é isso, né? Em vez de focar naquilo que me falta, é focar naquilo que eu tenho e aprimorar aquilo que eu tenho e seguir um caminho que potencialize o melhor de mim. Que maravilha, ou seja, focar nas suas fortalezas e não nas suas fraquezas. Exatamente. E fortalezas você tem várias. Me fala um pouco da tua carreira como escritora. Como é que se deu isso, esse processo? Bom, eu amo escrever desde muito pequena, mas eu morria de vergonha das coisas que eu escrevia. E aí, quando eu entrei para o serviço público, eu comecei a ter que escrever e a receber muitos elogios, e isso foi me deixando mais confortável. E aí eu fui tomando coragem de expandir essa atuação na área da escrita para outras áreas. Então eu pude publicar alguns dos meus contos em antologias, blogs, e isso me abriu as portas para uma outra área, que foi a área de ghostwriter, e eu pude ajudar aí a realizar o sonho das pessoas que tinham o desejo, mas não a expertise de escrever uma biografia, o que foi muito gratificante, tem sido muito gratificante também. Nossa, que maravilha, olha que legal. Se você tem a vontade de escrever um livro, mas não tem as habilidades, nós temos aqui uma pessoa maravilhosa que pode resolver as suas questões. Vocês podem fazer reuniões conjuntas, e a Thalita faz um trabalho lindíssimo. Eu já li vários textos dela, ela consegue ser profunda e consegue ser muito sensível. Me fala agora um pouquinho mais do seu lado mais artístico. Você deu uma namorada no teatro, na carreira de atriz, e isso também te ajudou muito na desenvolver os seus potenciais como advogada, quando você tem que atuar. Fala um pouquinho mais sobre isso, que é tão legal. Às vezes as pessoas ficam presas do tipo, se eu fizer direito, eu vou ser esse tipo de advogado. E de repente não, você pode criar milhões de coisas, e você também não tem que se divorciar de você. Você não tem que largar as coisas que você quer ou deixar de fazer. Você vai agregando, porque você é o somatório de tudo isso. Olha, eu amo teatro, hoje eu faço teatro como um hobby, é muito interessante, muito prazeroso, e eu acho que nós temos muito a aprender com os atores. Recentemente eu fiz um curso com um grupo de coach dos Estados Unidos, Ariel Group Coach, e eles trabalham com um modelo de presença. Presença é ter as habilidades de um ator, de incorporar aquilo que o personagem quer passar e
formar uma relação com o seu público, formar uma intimidade. Isso potencializa o agir de todos os líderes, assim. Todos os líderes podem aprender com os atores como comunicar melhor, como conquistar, ganhar carismaticamente a sua audiência. Então eu acho que o teatro me agrega. Hoje eu não tenho mais essa pretensão de atuar profissionalmente, mas ele agrega muito na minha atividade profissional. Nossa, que maravilha! Então agora, para a gente fechar essa entrevista, que conselho, ou que recomendação, ou que dicas, ou que sacadas você poderia dizer para a nossa audiência, que é aquela pessoa que está buscando o seu curso ideal, ele está procurando a profissão, como é que ele poderia facilitar a escolha dele, principalmente considerando que ele quer fazer direito? Qual que é a sacada final? Tipo, opa, vem comigo! Busque conhecer a você mesmo, busque conhecer o campo em que você quer entrar e não faça apenas para ser servidor público e apenas para ter um salário no final do mês. Se você tiver vocação para servir ao público, procure esse caminho, porque o trabalho corresponde a 1/3 da nossa vida e passar 1/3 da nossa vida infeliz é muito custoso. Que maravilha! Te vejo no próximo vídeo. Vem comigo!